Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela presença, obrigado, Manolita, pelo convite, Celina, pela parceria. Bom poder estar com vocês e poder trocar algumas figurinhas, especialmente de uma coisa que vem me incomodando há algum tempo, eu vou explicar para vocês, e hoje a gente vai ter a oportunidade de explicar um pouco melhor o que é que vem incomodando e compartilhar com vocês um pouco dessas ideias. Então, assim, bem rapidamente, para quem não me conhece, né, eu trabalho aqui na Universidade Federal da Paraíba, moro em João Pessoa, no Departamento de Administração, e, enfim, trabalho nos programas de pós-graduação em Administração e Sociologia aqui na universidade. Atualmente estou responsável em tentar fazer editoria da RAC, né? E como eu nasci em São Paulo, eu torço pelo São Paulo, né? Mas quando eu cheguei aqui à Paraíba, já tem quase 12 anos, aí eu também comecei a desenvolver uma paixão pelo time daqui, que é o Botafogo da Paraíba, é o que me oportuniza hoje a poder continuar indo ao estádio, ter as emoções do futebol para quem gosta, que nem eu, né? Por aqui também aprendi algumas coisas interessantes que não fazia em São Paulo, então aprendi que é muito gostoso caldinho de camarão, caldinho de marisco, né? Que aqui na Paraíba a gente tem cachaça muito boa, era uma coisa que eu não degustava e agora aprendi a apreciar e coisas do tipo, né? Então, esse sou eu, basicamente, assim, bem rapidinho, e vou passar a palavra para a Celina para ela se apresentar rapidinho e aí a gente começa para valer, tá bom? Vamos lá, Celina. Então, bom dia, né, a todos e a todas. Eu costumo dizer que eu sou fruto do professor Marcelo, porque minha experiência e meu contato com ele realmente ressignificou algumas atividades minhas. Então, eu sou administradora, tá? Mestrado e doutorado em administração, mas também eu tenho formação em pedagogia e sociologia. Eu sou professora efetiva da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que fica em Parnaíba, Piauí, né? Para quem não conhece, é aquele pedaço do litoral, né? O menor litoral do país é o nosso. Aí foi uma das motivações para que a gente pudesse estudar, né, o litoral daqui, uma forma de contribuir com essa preservação e continuidade. Independente de professor, eu não sou muito fã de jogo e de esporte. Meu esporte aqui é mais um forró, conhecer aqui a cultura local, a gastronomia, conhecer a sociedade pelo aquilo que ela nos apresenta aqui. Então, eu sou de origem indígena, minha família ela tem todo um contexto social bem raiz do nosso país, né? Eu venho de uma família não estudada, mas eu e minha irmã a gente conseguiu chegar com algumas dificuldades, sim, mas nunca com a possibilidade de desistir. E é uma das bandeiras, eu não gosto de dizer bandeira, mas é uma das missões que eu trago para a minha vida, é mostrar, né, para os nossos alunos e para todo mundo que é possível a gente ter uma educação de qualidade, a gente fazer um país melhor, só não é possível a gente desistir. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela grade, eu acredito muito, muito que uma sociedade melhor, ela perpassa pela administração, sim, porque nada acontece sem planejar, sem dirigir, sem controlar, sem avaliar, não nesse sistema tão gerencialista, porque o professor não gosta muito, mas porque é necessário mesmo. Então, muito obrigada, bom dia, um bom evento para nós. Legal, Celina. Então, vamos lá. Esses somos nós que vamos tentar trazer uma coisa diferente aqui para vocês hoje, né? Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. E por que a gente propôs falar um pouco da pesquisa, mas pensando para além do artigo científico, né? Porque a pesquisa, ela não termina no artigo científico necessariamente e a gente, enfim, precisa repensar um pouco o que anda acontecendo com as ideias dos artigos. Então, qual que vai ser a dinâmica? Eu vou fazer uma provocação inicial para vocês, fazendo umas reflexões, começando com isso que vocês estão vendo aí na tela aqui. Tá, existe o artigo. Para que ele existe, né? Pelo menos é uma percepção que a gente tem. O que a gente defende, para que serve o artigo e qual é a finalidade dele. E aí a gente vai tentar explorar
para além disso, né? Tá, mas se não for artigo é o quê? Né? E aí é nisso que a gente vai avançar e é nisso que a Celina vai explicar para vocês. O que ela vai explicar para vocês é fruto da tese dela, então vocês vão ver aí os resultados, e nenhum desses resultados, por enquanto, é um artigo científico. Aí vocês vão ver que, assim, são vários resultados, não quero dar um spoiler aqui, deixa ela falar, mas nenhum é artigo científico, ainda. Mas vai ter, né, Celina? Vai ter. A gente está mexendo nisso. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. Primeiro, não criar uma dicotomia, tá? Ou é artigo ou é outra coisa. Esquecem isso, né? Pode ser várias coisas, incluindo o artigo, entende? E aí, pensando aqui na Angrade, né? Eu acho que isso é fundamental, porque uma das coisas que anda me incomodando muito é a tara, né? Eu posso dizer assim, a tara por artigos, inclusive na graduação. Então, o que acontece? Acontece aqui também, né? Infelizmente. O estudante está chegando no primeiro ano do curso de administração, aí ele tem uma disciplina lá, o professor vai pedir o quê para ele? Um artigo. Então, esse tipo de coisa, eu acho que mais desestimula as pessoas a gostarem dos artigos, a escreverem artigos, do que estimula e ensina a fazer, sabe? Eu acho que tem tudo o seu tempo certo e a sua forma certa de ser conduzido. Então, é isso, né? Não é ou um ou outro. São várias coisas, inclusive o artigo. Então, eu quero começar dizendo para vocês que, primeiro, os artigos são importantes, né? Eles são importantes e vou emendar com o segundo. Eles têm uma finalidade específica. Então, o que acontece? Por que os artigos são importantes? Do meu ponto de vista, porque eles são uma forma que a gente tem, né, de texto resumida para tentar comunicar algum achado, alguma ideia, né, alguma coisa que ajude a produzir conhecimento e compartilhar conhecimento por meio da ciência, né, considerando critérios do que a gente considera, do que a gente pode entender como ciência. Então, assim, ter artigos é importante, né? Ele atende essa finalidade acadêmica. Então, o que anda me preocupando é que eu vejo vários colegas dizendo assim, a gente escreve artigos, eles são muito herméticos, e aí estou falando especificamente da área da administração. Ninguém lê, ou o que eu vou chamar aqui de práticos, né? Os práticos não leem, não é acessível a eles e tal, não atende às demandas do mercado. Enfim, eu ouço essas críticas todas. Mas artigo científico não foi criado para fazer literatura de aeroporto. Artigo científico não foi criado para ser escrito de uma maneira que necessariamente seja inteligível para todos, né? Artigo científico ele atende à comunidade científica. Mas aí ali embaixo eu coloquei, né? Devem ser lidos por práticos, né? E por que eu acho que eles devem ser lidos por práticos? Porque, ao contrário do que muitas pessoas costumam dizer, artigos científicos têm conteúdos muito interessantes e que podem, sim, servir para várias coisas. Então, a gente vai falando sobre isso aqui, talvez surja uma série de questões, imagino eu, e a gente pode conversar sobre isso depois, mais atidamente, tá? E por que eu estou falando, assim, convencidamente, que ele deve ser lidos por práticos? Pelo simples fato de que outras áreas do conhecimento não têm essa aversão aos artigos ou às leituras dos artigos como a nossa tem. Então, por exemplo, é muito comum você ver médicos lendo artigos científicos e médicos que não estão necessariamente dentro da universidade. É comum eles lerem artigos científicos. Nutricionistas, é comum, pelo menos os melhores, as melhores, comum ler artigo científico. Educadores físicos, comum ler artigo científico. Eu vou lá na academia, não são todos, mas eu vejo um ou outro personal trainer, uma personal trainer lá que eu fico ouvindo um pouco da conversa que eles têm, e aí eles mostram de onde saem as fontes do que eles andam fazendo, né? E aí aqui é um jeito carinhoso, não é um jeito pejorativo, eu acho bem bonitinho quando eu vejo uma personal na academia explicando as coisas, né, que eles vão se atualizando cientificamente para os seus alunos, para as suas alunas. É bem interessante. Outras áreas também, né, tem, mas essas eu acho que são bem emblemáticas assim, da leitura.
E eles não ficam reclamando de como o texto é escrito, sabe? Isso também não quer dizer que não haja textos acadêmicos que são altamente prolixos, altamente complexos, complexos do ponto de vista, não é complexo, vamos trocar essa palavra, são altamente herméticos, né? Ou seja, fechados em si mesmo, que às vezes até entre acadêmicos há uma dificuldade de leitura, né? Então, isso existe, né? Não posso negar. Mas eu vou dar um exemplo concreto para vocês, dessa questão dos práticos. A gente tem aqui, no nosso programa de administração, no mestrado, um estudante que ele é dono de consultoria. Uma pessoa que já está há um tempo aí na carreira e agora resolveu fazer mestrado. Semana passada, ou seja, ele começou agora, né, o curso de mestrado. Vamos começar em junho? Tem 2 meses e meio que ele começou o curso dele de mestrado. E aí, uma das atividades que eu costumo fazer com os estudantes em vez de eu dar todos os artigos que eles têm que ler, quando tem que ler, né, ali como atividade de leitura, tem algumas atividades que eu desenvolvo que eu peço para eles escolherem textos para a gente trabalhar em sala de aula. Então, eles escolhem os textos a partir dos interesses deles, né? E aí ele escolheu um texto de uma revista da área de finanças e contabilidade, assim, internacionalmente bem reconhecida, um texto acadêmico padrão, quant, né? Com modelagem de equação estrutural, toda aquela coisa assim, né? Para quem entende mais ou menos desse negócio. E aí, quando ele foi falar do texto, ele disse assim: professor, esse texto é excelente. Eu tirei umas ideias aqui que eu já vou ajudar numa consultoria que eu estou fazendo. Isso não foi que eu pedi para ele fazer, nada. Assim. Foi um comentário que ele emitiu de um artigo científico que ele leu, né? Desses que todo mundo diz assim, que ninguém lê, não serve para nada e tal. E ele já achou uma solução. Então, não dá para dizer que esse estudante já é digamos assim, um acadêmico clássico. Muito longe disso, né? Ele fica muitos anos fora da escola, volta para a escola agora, depois de uma certa idade, está com 2, 3 meses aí de mestrado e percebeu isso, né? Então, o que eu vejo, né, é que a gente não tem uma cultura na nossa área, e eu vou ficar aqui na área de administração, né, para não ter que elaborar muito e perder um pouco de tempo aqui, mas para falar da área de administração, a gente não tem o costume de ler. Vamos falar a verdade? A gente não tem costume de ler. E esse costume de ler, na própria faculdade, a gente já não lê. Lê muito pouco. Né? A gente lê muito pouco. Então, onde não tem cultura de leitura, né, no processo, como é que vai ter cultura de leitura mais para frente? E ainda que alguns falam, mas eu não tenho tempo de ler. Se você não tem tempo de ler, então, como é que você vai ter tempo de se atualizar com alguma coisa? Né? Claro, você poderia fazer isso por meio de treinamentos, né, outro tipo de formação, mas o artigo, ele cumpre esse papel. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma cultura melhor de leitura. E aí, uma coisa que também me traz mais segurança nessa fala, eu não contei para vocês, né, lá no começo, mas enfim, eu estou aí há um semestre de finalmente concluir meu curso de Ciências Sociais, voltei para a graduação depois de um monte de tempo, 4 anos e meio depois vou terminar o curso. E aí, quem faz curso de Ciências Sociais, a Manolita sabe o que eu estou falando, o curso é leitura pesada do começo ao fim. Não tem aula sem leitura nas Ciências Sociais, não tem aula assim que o professor chega lá, pronto, eu vou falar de alguma coisa e ninguém leu nada antes. Aí vocês vão perguntar, mas todo mundo lê tudo o tempo inteiro? Obviamente que não, vai ter aquele dia ou aquela aula que a pessoa comeu bola, que ia pular, não deu tempo, tal. Mas, em geral, as pessoas leem muito, né? Então, é isso que eu estou falando, tem essa cultura da leitura. E a gente não tem essa cultura da leitura. Então, investir esse primeiro momento aqui para dizer isso, fazer uma defesa dos artigos científicos, fazer uma defesa de que a gente produz artigos científicos, fazer uma ponderação de que não é todo mundo que deve ficar escrevendo artigo científico, tá certo? Eu não acho que alunos de graduação devem ficar escrevendo artigo científico, isso aqui é uma defesa, tá? E eu sei que isso incomoda muita gente, que eu estou dizendo. Mas quando eu digo que não devem, não é que ninguém deve, entende? Porque na própria graduação já vão ter pessoas que vão se identificar com a ciência, já vão começar a ter esse interesse que é muito bom, né? De pensar, quero o meu caso, por exemplo. Quero fazer um mestrado, acho que é legal, vou fazer isso daí. Pronto, esses aí, eles se juntam com alunos de mestrado, doutorado, se juntam com os professores e vão produzir. Agora, você pegar
todos os alunos de administração, e chegar lá e dizer que eles têm que fazer artigo científico. E aí eu estou falando agora como editor, me desculpem. E porque isso acontece na graduação e acontece também, e muito, muito mais, por sinal, no mestrado e no doutorado. Manda a galera ficar escrevendo um monte de coisa. E aí eles falam assim, manda. Aí chega lá na revista aquele monte de coisa. Tudo cru, entendeu? Isso dá um trabalho, assim, me permita, eu vou fazer do jeito paulistano que eu sou, né? Dá um trabalho do caramba fazer isso. Por quê? Eu tenho que ler o texto, eu percebo que o texto é de alguém que está começando, eu não posso simplesmente dar um não e não falar mais nada, ou dar um não, aí eu vou falar com uma linguagem paraibana, né? Esculhambando o texto, né? Aí eu tenho que ir com muita calma, ler o texto, ver lá eventuais potencialidades que ele tem, eu tenho que ressaltar essas potencialidades, aí das fragilidades, que são muitas, eu tenho que ficar apontando uma a uma, né? E dizendo como eles podem melhorar. Isso demora muito tempo, né? De uma coisa que não era para ser naquele momento. Então, acho que tem os momentos para a gente poder mandar os textos, né? Então, era isso assim que eu queria dizer em relação aos artigos, né? Então, são importantes, têm uma finalidade específica, devem ser lidos pelos práticos, mas, né, eles não são a única forma da gente comunicar ciência, entendeu? E o que é interessante, a gente está criando uma cultura, e aí não vai dar tempo talvez de eu explicar muito aqui, mas existe um mercado dos artigos científicos, né? Só para dar um spoilerzinho para vocês, empresas que nem a Elsevier, eu não sei se todos já ouviram falar, conhecem a Elsevier, eu vou escrever aqui só o nome, porque de repente alguém... E aí vocês forem na internet, vocês vão achar. A Elsevier, acho que ainda é o maior publisher que a gente tem, ou seja, que vende artigo científico no mundo, certo? A Elsevier fica pau a pau com várias empresas de tecnologia em termos de lucro líquido anual. Teve anos que a Elsevier lucrou mais que a Apple, só para vocês terem uma ideia. Então, isso é um mercadão, ou seja, as pessoas têm um interesse para que aconteça esse mercado dos artigos científicos, né? Então, muita gente da ciência, né, do meio científico, termina focando especificamente nos artigos científicos. Mas mais importante do que o artigo é a pesquisa que é feita, né? É a pesquisa que é feita. Então, o artigo é uma forma que a gente tem de comunicar aquilo que a gente faz a partir de ciência, de pesquisa científica, né? Então, a pesquisa em si é o mais importante. E aí eu acho que esse fórum da Angrade é bem bacana, porque pesquisa científica não precisa ser feita só na pós-graduação. Aliás, a minha defesa, eu teve um texto que eu escrevi sobre isso, eu acho que a pós-graduação deveria nem ser considerada um espaço de pesquisa científica, deveria ser considerado um espaço de formação de pesquisadores. É isso, essa é a minha defesa, né? A pesquisa científica tem que estar nos grupos de pesquisa, nos laboratórios, que obviamente não vão estar totalmente descolados da pós-graduação, mas a pós-graduação ela precisa se focar em formar pesquisadores, né? Assim como a graduação tem que focar em formar administradores, e nenhum dos dois aspectos, né, nem na graduação, nem na pós, elas não precisam estar descoladas desses centros de pesquisa, laboratórios, núcleos de pesquisa. Pelo contrário, eu acho que é uma forma que a gente tem de produzir conhecimento e compartilhar nesses espaços também, né? Eu acho que a gente deveria ter no Brasil grupos de pesquisa mais fortes, que tivessem, de fato, engajados com pesquisa e que tivessem fomento para a pesquisa, incentivo para isso, né? Eu acho que a gente teria um boom a partir dessa perspectiva. Então, o que acontece? Na graduação, a gente pode fazer pesquisa também. Só que a gente não precisa escrever um artigo científico para falar da nossa pesquisa, né? A gente pode fazer isso de outras maneiras, né? Então, que outras maneiras a gente tem, fora o caso que a gente vai explicar aqui, mais para frente, daqui a pouco, que é o da Celina, né? A gente pode comunicar pesquisas por meio de treinamentos, ou seja, você faz pesquisa, tem resultado, você pode desenvolver um treinamento para isso, né? Ou seja, um treinamento fruto de pesquisa científica. Você pode fazer documentários, hoje em dia as pessoas têm muito acesso e gostam de acessar em geral, né? Muitas mídias sociais, então você pode ter canais de YouTube comunicando isso, você pode fazer um Instagram, você pode ter blogs, né? Tem uma pessoa que interessante, que não é da administração, essa pessoa é da sociologia. O nome dele é Gabriel Peters, ele é um professor de sociologia aqui da Federal de Pernambuco. Ele criou um negócio que ele chama de pílulas. O que são as pílulas?
ele pega e transforma pensamentos complexos, como de Bourdieu, de Foucault, do Marx, do Weber, e assim vai, que são, né, aqueles que o pessoal das ciências sociais se envereda mais, e transforma em podcasts, transforma em textinhos, que explica isso de uma maneira mais simples, né, mas sem perder a precisão do que são os conceitos e os conteúdos para as pessoas em geral, né, para as pessoas em geral. Tem até um outro, acho que chama Filosofia Total, que é uma conta no Instagram, que é um cara que também da filosofia faz isso, é bem interessante, né? Aí, por que eu estou dizendo deles? Porque, primeiro, que me interessa, e segundo, porque a gente tem uma impressão de que tudo que é da sociologia, da filosofia, é muito complexo, muito difícil, não dá para entender, né? E eles cumprem esse papel e alcançam pessoas para além dos acadêmicos. E como é que eu sei disso? Pelos comentários que eu vejo nessas mídias de quem fala, né? Às vezes a pessoa dizendo assim, eu sou da engenharia, eu já tinha ouvido falar desse negócio, mas não entendia. A sua explicação foi muito legal, muito obrigado por isso, né? Então, percebam, isso são outras formas que a gente tem. Aqui, para falar do nosso lugar do Nordeste, a literatura de cordel, ela ainda tem algum apelo, e é possível você usar a literatura de cordel para comunicar pesquisa científica, por exemplo, por meio das artes. A gente, até porque tem um ataque massivo contra a cultura e contra a arte, né, ultimamente, mas se a gente pensar, né, várias das letras de música, das peças de teatro, elas comunicam muitas coisas interessantes, que também podem ser frutos de pesquisa científica. Recentemente, eu fui assistir uma peça de teatro aqui em João Pessoa, da Mia Mello, né? E ela, a peça fala sobre mãe, sobre maternidade, né? E é extremamente interessante várias coisas que ela coloca ali. Algumas coisas têm um conhecimento oriundo, dá para saber isso, né? Oriundo da medicina, da biologia, outros da nutrição, e outros até das ciências sociais ali. É muito interessante. Inclusive, quando ela vai falar de como é que é percebida ou construída a ideia de mãe e de mulher na sociedade que a gente tem. Da mãe como cuidadora, da mãe como a principal responsável pelo cuidado com os filhos. E aí, de uma maneira engraçada, ela vai fazendo uma crítica a isso, entende? Então, percebam, tem várias formas que a gente pode utilizar para comunicar a ciência, que não precisa ser, para quem acha, a única maneira chata, várias aspas aqui, do artigo científico. Inclusive livros. Agora, olha que interessante. A gente pode escrever de várias formas e pode escrever livros de várias formas, né? Então, a gente pode fazer livros com uma leitura mais agradável do que os livros que a gente usa para estudar, digamos assim, na própria graduação e na pós-graduação, entende? Então, enfim, são múltiplas maneiras, né? E tem algumas outras, além dessas que eu estou falando, que eu não vou dizer porque a Celina vai apresentar o caso dela e aí vocês vão perceber, né? E elas também podem ter aplicações diversas, né? Os resultados das pesquisas. Elas servem tanto para alimentar a própria ciência, mas para alimentar outras coisas, outras práticas que não são necessariamente científicas, né? E aí, antes de eu passar a palavra para a Celina, o que eu queria dizer? Que a tese que a Celina desenvolveu, né, que foi sobre gourmetização, o tema dela foi gourmetização. Então, perceba, o tema é gourmetização. A tese da Celina, ela é altamente baseada em ideias filosóficas, sociais. Então, ela pega, por exemplo, uma parte da filosofia do Spinoza, né, que é um filósofo aí bem famoso, que fala sobre os afetos, que depois gera o movimento da teoria dos afetos, do retorno aos afetos. Então, ela vai usar a ideia dos afetos para pensar e a gente criar ou avançar numa conceituação de gourmetização, porque o que é gourmet está aí, né? A gente está vendo gourmet. Mas teoria, pesquisa científica sobre o gourmet tem pouco. E tem muito pouco se a gente for pensar fora da área da nutrição e da própria gastronomia, entende? Então, ela vai usar teorias da prática. Então, a tese dela, ela tem grande fundamentação filosófico-teórica, complexa, entende? Só que vocês vão ver agora como é que essa coisa que é complexa do ponto de vista de construção
se apresenta de outra maneira, muito mais prática e simplificada com os resultados da pesquisa, entende? Porque aí vem uma outra posição que eu tenho, que assim, né? Aí cada um, mas como eu também já escrevi sobre isso, nenhum problema. Eu sou contra essa ideia de ter mestrado e doutorado profissional. Eu acho que para mim tudo deveria ser mestrado, tudo deveria ser doutorado, e as capacidades que a gente desenvolve de como mostrar os nossos resultados depende de como a gente pode fazer isso, que é o que tem aqui, né? Então a Celina não fez doutorado profissional, ela fez um doutorado acadêmico, né, que chamam hoje de acadêmico. Agora, como eu disse para vocês no começo, a gente não fez nenhum artigo ainda, mas tem alguns bons resultados, e nenhum deles tem a ver com artigo, nem livro, mas são todos fundamentados a partir da pesquisa dela, né? Então, eu acho que é isso a provocação inicial que eu queria fazer para vocês. Então, Celina, vou passar a palavra para você, deixa eu descompartilhar o meu negócio aqui, e para você poder compartilhar o seu, e aí, então, você vai lá e mostra o que, aí a ideia foi dela, não foi minha, o que ela chama de farofa social, né? E qual é a potência dessa farofa no que ela anda produzindo aí. Então, vai lá, Celina. Conseguiu? Estou começando. Acho que sim. Acho que foi. Deu certo. Só põe no modo apresentação. Já. Deixa eu ver aqui. Aqui para mim foi. Está no modo apresentação o seu? Para mim está. Então, você descompartilha e compartilha o que está em modo apresentação, porque fica aparecendo os dois aí. Ok. Eu acho que foi. Perfeito, vai lá. Ok. Então, mais uma vez, bom dia. Para quem chegou depois, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, como o professor falou, a minha tese ela foi intitulada Farofa Social, né? A organização social do Complexo Turístico de Barra Grande. Barra Grande é uma praia aqui no nosso litoral, à luz dos afetos da prática da gourmetização. Então, esse foi, né, o contexto do meu desenvolvimento de tese, né? E a tese que foi defendida no meu trabalho é que a gourmetização ela afeta a organização social de um lugar. E a partir dessa ideia a gente foi construindo, literalmente, né, construindo e afetando e sendo afetado tanto o lugar que eu estava, quanto a tese. E aí vocês vão perceber aqui na apresentação como que essa troca ela é real, ela existe, e nós, como pesquisadores, a gente afeta o lugar que a gente está pesquisando e o lugar nos afeta, nos transformando, né? Porque a Celina que está hoje aqui falando com vocês não é a mesma Celina que começou o doutorado lá em 2018. Há realmente, assim, uma mudança significativa do meu jeito de olhar para a administração, do meu jeito de fazer gestão, da minha forma de conversar com os meus alunos, né, de como é a questão dos impactos que a administração traz, né, para a sociedade. Então, pensando nisso, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Eita, não está passando. Passou, tá? Quais alguns frutos para além da pesquisa que a tese já gerou, né? Ela gerou disciplinas específicas no curso de administração na Universidade Federal do Delta, disciplinas que não tinham. Essa fala que o professor fala, né, que nós da administração temos uma cultura de leitura, né, um pouco menos assim, um pouco menos do que outras disciplinas, mas tem que ter muita necessidade, eu senti na minha formação. Tá? Eu tenho, para mais de 15 anos de formada, para mais de 25 anos de experiência de mercado de trabalho, eu já atuei em vários estados e eu sempre, né, sentia essa cultura da não leitura, muito mais da prática do fazer, do testar, do benchmark, e isso no doutorado foi me instigando a pensar maneiras de fazer ciência dentro desse conceito de que os nossos alunos eles são mais acessíveis. Então, uma das disciplinas que foi proposta agora, devido às novas DCNs, que vai entrar a partir de 2023 no curso de administração, é epistemologia da administração, voltada à administração, que é para tentar provocar essa leitura, que não existia no PPC, não existia, que nasceu dentro do doutorado, e a universidade abraçou
e a universidade acha que é importante, eu também acho que vai ser logo no segundo bloco, justamente para a gente tentar criar essa cultura da leitura. Um outro produto, né? Eu gosto de chamar de produto porque é assim que o mercado chama. Um outro produto que nasceu da tese foi o núcleo de pesquisa Origem, já está cadastrado no diretório, e que tem esse objetivo de olhar para as organizações por meio das práticas, porque nós temos estágio obrigatório 1, estágio obrigatório 2, nós temos extensão dentro da universidade, que são atividades obrigatórias do aluno, mas que eles fazem numa perspectiva muito sistemática, muito metodológica, no sentido de que eu preciso fazer porque eu sou obrigado, mas eu não preciso gerar resultado. E aí esses resultados podem ser artigo, podem, mas pode ser um estudo de caso, pode ser um plano de negócio, né? Pode ser simplesmente um pitch de 3 minutos, mas que vai levar ele para uma outra visão, e a partir desse pitch vai se gerar novas ideias, novas soluções e novos negócios. Então, o núcleo de pesquisa, ele é para tentar fazer, sabe, aquela tempestade de ideias, de tudo que a gente pode ver na administração, e a partir daí começar a filtrar para que caminho esse aluno ele vai seguir. Se ele vai ser um estudante mais do artigo científico, ou se ele vai estar mais na prática no plano de negócio, ou se esse estudante ele tem uma perspectiva muito mais prática. Eu costumo dizer essa geração de 3 minutos, que tudo tem que estar pronto muito rápido. E é uma forma da gente tentar agregar e incluir. Um dos pontos que foi muito discutido na minha tese, como o professor falou, foi os afetos. E Spinoza, ele diz assim, que todos nós somos afetados, tanto de uma forma positiva como de negativa. E ambas as situações me provocam o desejo de fazer, ou de não fazer, que na administração nós poderíamos trabalhar lá na psicologia, no sentido da motivação. Como nós não somos, na grande maioria, psicólogos, a gente pode usar da filosofia para falar e para entender esses motivos que fazem a gente ter essa vontade de fazer ou não fazer determinadas coisas. E foi desse pensar, assim como a gourmetização afetou o campo, a nossa prática de professores afeta a constituição do perfil do egresso que eu quero. O que acontece hoje, né? O que acontece hoje é que as instituições, lá no seu PPC, definem o perfil do egresso. Esse perfil é validado por um grupo de professores e depois por uma comissão do MEC, mas que talvez em algumas situações, isso eu já vi, ela não atende o perfil daquele aluno daquela região, porque acaba sendo uma grande construção nacional que leva assim, um conjunto de normas apenas para atender lá os critérios de 1 a 5, né, que o MEC determina, e não é para ser assim. Então, essa ideia que surgiu dessa forma, né, pensando nessa de estreitar as relações com o aluno. E também nós temos um Instagram, Farofa Social, e o Instagram, vocês vão perceber, quando vocês visitarem, ele tem esse objetivo de mostrar a cultura local por meio da gastronomia. Ele é gratuito, todo mundo posta, reposta, marca, a gente reposta, a gente faz uma grande rede de conexão. A intenção é a gente transformar esse Instagram num aplicativo. Nós já estamos caminhando para isso, tá? A tese ela foi aprovada no projeto Catalisa, né, como uma potencial de inovação, e nós tivemos no Catalisa, e só não estamos na segunda rodada, porque eu estava bem na fase de defesa, eu tinha que escolher, ou eu submetia a ideia ao Catalisa, ou eu defendia, mas nós estamos em um outro edital, que eu vou mostrar para vocês. Então, ela foi validada como uma ideia de potencial de inovação. Além disso, nós fomos a única ideia no estado do Piauí a participar de um edital da diversidade ao cubo, e nós fomos o único aqui, né? Você pode perceber que tem Piauí. Então, mais uma vez, reforça a ideia de inovação, de potencialidade, e de que a gente tem, né, que a academia ela pode promover essas ideias inovadoras, criativas, e que tem um potencial, sim, lucrativo, se for a vontade do aluno, do professor, enveredar por esse caminho. Tá? Isso foi comprovado nas mentorias que foi acontecendo ao longo do ano. Tá? Nós também fomos aprovados no Amprotec, que é o maior edital da América Latina de ideias inovadoras. O resultado já saiu, nós já participamos de todo o processo,
Aqui no Piauí foram 10 ideias selecionadas, das 10, a nossa estava dentre elas, e participamos do projeto para ser encaminhado para um próximo edital, que aí sim um edital de fomento, um edital que tem essa perspectiva de transformar realmente o TCC em uma ideia de negócio e tirar da ideia e transformar num negócio. Mas esse transformar, esse start está na mão do professor e do aluno. É uma decisão delicada que você tem que pensar em todos os impactos para isso. Como eu trabalho na universidade, né, federal e existe toda uma legislação, a ideia é que a gente coloque a farofa social dentro da incubadora que nós estamos criando por conta de todo esse contexto. Então, a incubadora já foi aprovada no colegiado, e aí, a partir do momento que ela estiver funcionando, a ideia é a gente trazer o farofa para dentro da universidade, para a universidade startar, e aí sim fazer todo um processo de patente, porque a ideia é impactar a sociedade de uma forma gratuita, e que o aluno ganhe aprendendo, entendendo e vendo na realidade que dá para fazer empresas a partir do curso de administração, que é uma cultura hoje, uma fala muito impregnada que eu percebo que nós temos que, vamos dizer assim, que romper. Você pode fazer ciência no sentido do artigo, você pode fazer ciência no sentido do produto. O que vai determinar o caminho que você quer é a tua orientação e é o que você deseja, tá? Hoje, a farofa social, ela está a gente chama de MVP, né? Protótipo mínimo viável. A ideia é que ela se torne num aplicativo, né? E o aplicativo, ele já está dessa forma aqui, que vai rodar aqui na lateralzinha. Então, ele é um aplicativo bem parecido com o Instagram, e que você vai poder postar todo o contexto da tua viagem. A ideia é que você, ao viajar, né, você seja realmente o padrinho ou a madrinha daquele negócio. O público-alvo hoje do Farofa Social é o pequeno, é o micro, é o autônomo empreendedor, é aquele que não tem condições de manter uma rede social. E a ideia é que eu chegue lá em São Paulo, e aí vocês vão me levar num lugar legal, que eu não conheço, e ao chegar lá, em geral, a gente faz isso nas nossas redes sociais, né? Que eu poste essa comida, né? E ao postar, eu relate a minha experiência dentro do Farofa. E o aplicativo ele vai se encarregar de fazer todo um mapear, né? Ele vai mapear o local, vai mapear o estilo, se é mais tradicional, se é mais descolado, se é pop, se é rock, a comida, se é gourmet, se é popular, se é um gourmet tradicional. Então, a gente vai ter várias categorias, né? A intenção é que o aplicativo ele consiga te dar uma experiência de viagem por meio da gastronomia, mas, sobretudo, pela identidade local e pela cultura. Esse é o objetivo da construção, do desenvolvimento do Farofa. Essa ideia, né, mais, vamos dizer assim, intimista, mais focada realmente no desenvolvimento do aplicativo, foi apresentada no Startup Day, que é um evento nacional que acontece em todos os Sebrais ao mesmo tempo, foi sábado passado, e eu levei a ideia do Farofa para o Sebrae, apresentei para um conjunto de 300 pessoas, inclusive investidores, teve alguns que tiveram interesse, e a intenção é que a gente possa participar do Like a Boss, que é um outro edital, para que a gente possa ir realmente atrás do fomento, da questão financeira, para desenvolver o aplicativo e aí sim disponibilizar gratuitamente em todas as plataformas, tá? Aqui é um caso já do fruto, né? Vamos dizer assim, é uma aluna de graduação formanda lá de Barra Grande, que conheceu a história do Farofa, assistiu a tese, participou do evento todo e replicou a ideia no contexto da graduação, e aí ela conseguiu olhar para a cidade dela, olhar para onde ela mora, já com uma forma mais científica. O artigo dela, ela já disponibilizou para a prefeitura, né, para a Secretaria de Turismo e para alguns empresários do setor de turismo. Então, o artigo dela já se tornou uma fonte de pesquisa da prática. E aí ela já submeteu para alguns eventos e está esperando aí o resultado. Esse aqui é o Instagram do Farofa,
tá? É um Instagram que ele vem recheado de muita gastronomia, mas também de muita história. A intenção é que esse Instagram ele seja transformado num aplicativo, né? E para isso a gente precisa de recurso. E o recurso nós vamos buscar no Centelha, que é um programa nacional também do Ministério da Ciência e Tecnologia, que aqui sim tem fomento, está aberto em vários estados. Hoje o valor é de R$ 52 mil, que pode ser, que é para custear a bolsa dos integrantes, né? Seja professor, aluno, desenvolvedor do software, porque a questão de fazer tecnologia no nosso país é muito caro. Nós, enquanto professores, apenas da sala de aula a gente pode ter as ideias, mas para viabilizar a construção, a realmente sair do papel e acontecer, nós precisamos ir atrás de editais. Nós estamos vivendo um momento, há mais ou menos um ano, de muitos editais, mas muito. O último edital nacional teve para mais de 2 milhões e não houve submissão suficiente, né, para poder atender o recurso. Então, existe, né, a demanda e existe também a oferta no sentido do recurso. A questão é sair do papel, transformar num projeto que atenda essas necessidades mais tecnológicas, uma necessidade mais prática, que não fique tão teórico, mas é importante a teoria, para que a gente possa ir atrás do recurso. É interessante que, quando nós vamos atrás de um recurso, eu preciso fazer um pitch, que é bem simples, de 3 minutos, eu preciso fazer um vídeo, mas eu também preciso de todo o contexto científico por trás. Então, de maneira nenhuma, é negligenciado, é esquecido a parte científica, teórica, a fundamentação de onde essa ideia nasceu e para onde essa ideia vai. Então, hoje nós estamos esperando o resultado do Centelha para saber, né, se nós vamos ser agraciados ou não com um fundo de investimento para desenvolver, né, o Farofa Social dentro da universidade. Então, esses aqui são, vamos dizer assim, alguns exemplos mais práticos. Durante o doutorado, eu consegui desenvolver, né, um livro bem de estudante, tá? Nada assim, não é autora, mas um livro que condensava vários contextos teóricos para os alunos. A gente também desenvolveu uma historinha que é a administração segundo o Pai Nosso. A gente faz uma correlação de cada estrofe da oração do Pai Nosso com as ações da administração. E o aluno, ele começa a ler, ele começa a entender que, calma aí, a administração é muito mais do que isso aqui. Eu consigo rezar o Pai Nosso e dizer assim: isso aqui está relacionado com a administração nisso, isso aqui nisso. E a gente também desenvolveu um livro infantil que fala de valores, que é um dos pontos, um dos pilares da construção do planejamento, onde a gente distribuiu, eu e um conjunto de alunos também, agora bem no início do doutorado. Então, tem várias formas de produtos que podem nascer, né, do doutorado, mas um dos produtos, acho que mais legal, que eu e o professor Marcelo deixamos em Barra Grande, foi o poder das pessoas se olharem e se reconhecerem como participantes daquele processo. Quando eu comecei a visitar o campo, muitos dos participantes, dos praticantes, não sabiam que faziam parte da prática. Eles entendiam que eram apenas moradores, ou, como eles mesmos dizem, não, eu só vendo din-din, não, eu só faço a palha, não, que é isso, eu só pesco. Então, eles não se reconheciam como atores principais daquele cenário. E com a fala e com a participação, porque eu me mudei para Barra Grande, eu morei em Barra Grande, eu aluguei uma casa em Barra Grande, então eu fui viver o fenômeno realmente como eles dizem, né, nativa, mas são os moradores locais, para sentir as dores dele. E a partir desse sentir foi que começou a surgir essas ideias de produtos, de startar algumas ideias, de ver, existe desafio, sim, a dificuldade é muito grande, sobretudo do ponto de vista financeiro, né? Financiar a ideia é caro, então você tem que ter realmente um retorno. No nosso caso do Farofa, o retorno é econômico, sim, mas primeiro tem que ser social. Eu primeiro tenho que impactar lá quem está vendendo a empada, quem está vendendo o cachorro-quente, mas quem está vendendo a tapioca gourmet, quem está vendendo o cuscuz, o din-din. E a impactá-los, eles vão fazer a roda da economia girar e esse produto vai se tornar economicamente viável, mas sem deixar de ser socialmente justo. Então, a ideia foi dessa forma.
E aí, como é que eu acredito que a administração? A administração é uma ciência justa. Às vezes, os negócios não são justos pelas pessoas, mas a administração ela é uma ciência justa. E foi desse ponto de vista que eu desenvolvi a tese, e foi através dessa teoria, né, uma das teorias, que é a teoria dos afetos, que eu pensei assim, como é que eu estou sendo afetada, né, pela administração e de que maneira eu posso afetar pela administração? Então, essa é a ideia central. Mas eu me disponibilizo para responder qualquer dúvida. E, para além aqui desse momento, meu Instagram é aberto, o professor tem meu WhatsApp, e eu estou aqui à disposição para trocar figurinha e para, quem sabe, replicar essa ideia aí pelo Brasil afora. Obrigada. Bem, Celina. Vejam aí, né? A Celina, ela tem, assim, ela é ligada no 500, 1 milhão, sei lá, qualquer coisa que está muito além do 220, né? Foi a primeira orientanda que eu tive que fez eu correr mais do que... Porque normalmente eu boto os orientandos para correr, né? Ela foi a primeira que conseguiu correr mais do que eu e fazer eu correr. Eu falei assim, para com isso que você está me dando raiva, já que eu sempre achava que eu era muito rápido, né? Mas ela, né? E aí, assim, uma coisa rápida, acho que vale a pena esse comentário. A Celina, eu acho que deu para perceber um pouco como ela é, e isso que vocês perceberam é ela mesma, ela é muito dedicada, sabe? Ela é muito dedicada, ela é esforçada, sofreu um pouco comigo, não foi, Celina? Porque às vezes eu falo, Celina, tem que fazer tudo de novo, não tá bom, não. Ela ficava lá na dela, ia, fazia tudo de novo, com calma, paciência. Eu não ouvi os xingamentos que ela devia fazer, né? Ainda bem, mas depois ela voltava com esse sorriso aí e entregava tudo de novo. Então, assim, acho que é isso, assim, gente, como é que dá para a gente pensar fora da caixa, sabe? No começo eu fiz a defesa dos artigos e ao mesmo tempo a crítica por causa disso. Eu acho que os artigos sofrem críticas desnecessárias, né? Porque a gente precisa entender o fazer ciência para além disso, né? Uma coisa mais ampla e tentar ver como é que isso funciona na nossa relação com as pessoas, no dia a dia. Tem dilemas éticos que a gente precisa enfrentar também com a pesquisa, isso é muito interessante. Na administração, a gente parece uma ciência que assume valores sem perceber que estão assumidos, sabe? Assim? Então, a gente tem um certo endeusamento do mercado sem definir muito bem o que é esse mercado, o que são essas coisas. Então, assim, quando a gente vê trabalhos que nem esse da Celina, mas não só esse, existem outros também, mas que tentam olhar e ver a dificuldade que tem desse debate, né, dessas coisas que terminam afetando a gente do ponto de vista de dilema, né? O que eu faço? Por onde eu caminho? Quem que eu privilegio? O meu trabalho está orientado para quem, na realidade? Né? Porque uma das coisas que assustou a Celina no meio do caminho, depois ela pode comentar um pouco mais, foi assim, eu falei, Celina, que ela se encantou quando ela começou a ir para o restaurante, né? E ver os gourmets, ouvir, aí tem um chefe, o Ronildo Rocha, que é bem famoso, ele é aqui, mora aqui em João Pessoa e tal, qual que é o lance dele? É pegar pratos típicos, então ele pega uma rabada, aí ele transforma a rabada em gourmet, ele transforma a tapioca em gourmet, ele faz umas coisas meio assim, sabe? E aí ele assinou cardápio na região onde a Celina estava pesquisando e tal, e ela se encantou com tudo isso. Eu falei, tá, Celina, mas e o povo que mora lá, como é que é? O povo de verdade, né? Aquele que está ali. Aí ela começou a ver que tinha uma cisão ali no meio, né? Entre os restaurantes e o turista que ia lá e as pessoas que ali moravam e praticamente nada usufruíam daquele glamour que tinha ali, né? Então, a ideia da farofa social, ela terminou dizendo isso, mas saiu daí. Eu falei assim, tá, mas como é que eu posso juntar, então, esse glamour do restaurante, do cardápio do Onildo, dessa coisa toda, e o pessoal local que está ali e não usufrui disso, ou não se percebe participante desse contexto, né? Ou também como pessoas de direito daquele espaço, né? Que vai sendo ocupado por outros e escanteia alguns ali. Então, percebam que tudo isso que ela faz tem por trás pesquisa, tem por trás fundamentação teórica, que a gente não precisa ficar dizendo assim, ó, aqui, segundo Spinoza, o afeto do não sei o quê, ou a prática do pós-humanismo de Gerardi aqui, não sei, não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso
No artigo precisa, né? Não precisa na hora de fazer o aplicativo, na hora de fazer o Instagram, na hora de conversar com as pessoas, a gente pode fazer, porque e aí é uma coisa que... vou usar a teoria aqui de novo, né? Para quem já conhece a teoria Torrede, o carinha chama Bruno Latour, ele é vivo ainda, esse francesinho aí. Francesinho é jeito de dizer, né? Porque o cara academicamente é monstro. Então, tem um conceito ali na teoria Torrede que é de... Alguns vão chamar de translação e alguns traduzem como tradução. E elas têm uma certa equivalência, porque é isso mesmo, é como a gente traduz coisas, sabe? E a missão da Celina está sendo fazer essa tradução de como é que a gente leva esse conhecimento que ela desenvolveu, os fundamentos que ela carrega com ela, para aquele contexto e também no que ela acredita. Porque aí vou terminar com isso aqui, antes de devolver a palavra para a Celina e depois para a Manolita. Não é porque eu fui o orientador da Celina que necessariamente a gente pensa tudo igual, tá? Existem diferenças aqui no que a gente pensa e também isso é muito bacana, né? Ela poder respeitar o meu espaço, eu também, mais do que ela respeitar o meu, eu respeitar o dela, né? Porque agora não mais, né? Somos pares. Mas até ontem, digamos assim, tinha uma hierarquia aí, né? Do orientador e do orientando. Mas isso é muito importante também, porque ela pode ter vida própria agora. Né? E várias dessas coisas ela foi fazendo independentemente da minha existência, assim. Mas da existência do trabalho dela, do que ela acredita, enfim, do que ela foi aprendendo. Acho que é bem legal isso. Quer comentar alguma coisa, Celina? Eu acho que vale, professor, comentar assim, quando eu cheguei ao campo, eu cheguei assim, a gente chega com uma sede muito grande, né? Então, tudo ressaltava aos olhos. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é assim, quando a gente senta numa mesa, isso eu quero deixar plantado na cabeça de vocês, quando a gente senta numa mesa para comer, raramente você sabe o peso do prato que está ali, tá? Você pede, né, o garçom chega, pega seu prato e coloca na sua frente e você vai comer ali, mal você sente o peso dos talheres. E aí me chamou muita atenção uma fala de uma auxiliar de cozinha que ela dizia assim, eu sofro psicologicamente e fisicamente. E eu fiquei assim, mas por quê? A senhora já viu o peso desse prato? Eu não. Pois bote aí na balança. Quando eu botei o prato na balança, o prato pesou 1,70 kg. Aí eu, não, isso aqui é fora da curva. Aí coloquei o outro 700, coloquei o outro quase 1 quilo. Eu coloco até isso na tese. E aí ela disse, olha, por que são dois sofrimentos? Primeiro, quando eu termino no final do dia, que eu lavei 50 pratos desse, eu não tenho mais coluna. Segundo, se eu quebro um prato desse, meu salário vai embora, porque eu vou ter que pagá-lo. Então, a gourmetização, ela tem que pensar no bem-estar dos seus funcionários, dos seus praticantes do ponto de vista operacional. A administração, ela é para isso. Ela não é ciência social aplicada. Então, nós precisamos pensar como é que a minha aplicação está afetando as pessoas que estão ali praticando. Porque a beleza, necessariamente, ela não precisa ser uma beleza que afeta negativamente. Porque o prato que eu como, eu não pego, eu vejo. Em geral, tem que ser um prato bonito, branco de preferência, né, que a comida esteja muito bem disposta, que aí é a primeira forma que eu como, e depois sim. Né? Só que eu não vou sentir o prato, eu como cliente, eu não vou ver o peso, né? Se tem 100 gramas ou 1 quilo, mas o funcionário sim. E como o professor falou, a questão do assinar, né? Foi muito estressante, assim, eu ouvi de uma cozinheira assim, você já comeu o peixe na crosta de camarão? Eu comi, adorei. Aí eu falei assim, comi, adorei, poxa, que chefe. Aí ela, que chefe? Cadê o chefe? E eu estava na cozinha, eu, não sei, cadê o chefe? O chefe está em São Paulo. Quem fez fui eu. Então, de quem é a inteligência? De quem é a prática? De quem é o sabor de que você comeu? É de quem de quem me deu a receita ou minha que fiz? E ela diz assim, eu sou invisível, eu não existo, porque ninguém sabe que fui eu que fiz. E quando eu for procurar um emprego, eu vou levar comigo o sobrenome de alguém que de verdade não sou eu. Então, são coisas que realmente a gente tem que pensar e que a gente só consegue pensar a partir de refletirmos sobre aquilo que a gente está olhando. É aquela chardezinha que fala do tal do et al. No artigo, né?
que eu também não acho legal, mas é a mesma situação, eu acho que a situação dessa auxiliar é o tchau. Então, aquele negócio tchau, né? É o tchau. Então, a gente tem que repensar e estar dentro da grade, podendo pensar, é uma janela, é uma porta, é um outdoor, sabe? É uma tela de cinema muito grande. É como você chegasse aqui no nosso estado, na cidadezinha mais pobrezinha, e colocasse lá na praça principal uma televisão 14 polegadas. Aquilo, para eles, é a janela para a prosperidade. Para nós, talvez, uma televisão de 14 polegadas não refletisse mais nenhum tipo de afeto, no sentido de que eu vou me movimentar para fazer. Então, esse pensar prático que o professor traz, realmente eu vivenciei, né? E ver o pescador dizer assim, ó, acabei de chegar do mar, fui 4 horas da manhã, estou chegando aqui 8 horas, porque a maré permitiu, e eu vou vender meus peixes ali por R$20. Ele ficou 4, 5, 6, 7, 8, 4 horas no mar e vai vender os peixes por R$20. Tira o que come e o lucro dele daquele dia é R$20. Aí você chega no restaurante e você come aquele peixe por R$100 o pedaço. Então, há um descompasso, né, na prática, onde nós, gestores, aí trazendo para nós, gestores, podemos ensinar os nossos alunos e a sociedade nessa construção social de que a gente pode ter mercados mais justos. Acho que esse é o maior legado que a gente tem que ver, né? Balme diz que as relações são líquidas. Eu digo que as relações são sentimentais, sabe? Elas têm essa... por mais que elas se vão, o sentimento fica e a gente leva para quem acredita, a gente leva para um outro mundo. É isso, professor. Bem, Celina. Manolita, a gente está devolvendo aí. Ah, beleza. Gente, estou com acesso de tosse aqui, estou muito gripada. Celina, te ouvir é uma magia, realmente é uma magia. Eu acho, pessoal, que a gente tem a oportunidade agora de ter quase 1 hora para conversarmos, que eu acho que é a coisa mais interessante de um encontro como esse, né? São as reações, são as dúvidas, as inspirações, os insights, porque, no fundo, a intenção aqui é mostrar essa janela de oportunidades, né? Todas essas perspectivas que se abrem. Enquanto eu ouvia a Celina, eu ficava pensando no entusiasmo das nossas salas de aula, né? Com experiências inspiradas nessa trilha, né? Nessa trilha em que a prática ganha significados e sentimentos, né, Celina? Eu gostei muito dessa dimensão que você traz. Eu me sinto profundamente tocada por esse relato, por essas experiências, né, vivenciadas por ela, e eu fico imaginando, adoraria te acompanhar um semestre para ver como é que isso rola na sala de aula. Deve ser uma experiência que precisa ser contada, né, e que precisa chegar num espaço como o Enangrade. E eu posso te dizer, a nossa intenção aqui é te trazer como uma líder de tema, né? E de um tema que justamente vai valorizar a prática, porque a gente está criando para o Enangrade Júnior, né? Que é o Enangrade que acolhe os estudantes de graduação ou os estudantes recém-saídos da graduação, a possibilidade deles desenvolverem produtos técnicos e tecnológicos, né? Então, é uma abertura que está se dando agora. A gente está aprendendo com isso, Celina, porque é visível a nossa experiência, o nosso amadorismo, então a gente está aprendendo com tudo isso, e seria muito bom te ter próxima, né? Como uma pessoa que já está vivendo intensamente essa experiência. Então, super convidada. A Thalita, que está aqui com a gente, é uma das lideranças desse tema. Depois a gente poderia conversar uns 5 minutinhos para afinar isso daí, mas seria muito bom te ter muito próximo. Gente, vamos abrir, né? Por favor, se sintam todos convidados a abrir o microfone e conversar, tanto com o Marcelo quanto com a Celina, e vamos explorar um pouco mais essa oportunidade, né? Professora, muito obrigada pelo convite aceito, assim, fico lisonjeada de verdade.
Eu acho que o Brasil é muito grande, do ponto de vista, né, geográfico, mas tem uma proximidade de todos nós somos muito parceiros. O brasileiro é uma sociedade parceira, a gente às vezes se desvia porque faz parte, mas nós somos parceiros, tá? E, assim, tentando aqui responder a pergunta do Jairo, que ele diz assim, né, quantos alunos compuseram o grupo de pesquisa de campo e quais áreas de vínculo desses estudantes? Para o doutorado, não teve aluno. Eu tive em campo, eu morei em campo, foi uma construção minha e orientada pelo professor Marcelo integralmente, né? Onde eu mandava fotos, ele ficava querendo ir para a praia, eu não, fiquei aí, que aí tem praia. Então, foi uma construção realmente. Já com relação ao Farofa Social, o aplicativo, nós temos 5 alunos envolvidos diretamente no edital, porque só pode 5, mas nós temos 12 no total. Desses 5, nós temos áreas correlatas. Nós temos um estudante de Direito da Universidade Estadual, 3 administradores da Universidade Federal, um técnico do IFP, e a gente tem um engenheiro agrônomo da estadual e mais 3 alunos de administração de universidade particular. Então, nós decidimos fazer esse mix para a gente englobar todas as universidades, né, que tem base, que tem estrutura fixa aqui na cidade. Eu estou numa cidade de 180 mil habitantes, é a 2ª maior cidade do estado, é a cidade turística do estado, nós somos a única cidade que tem mar, que não tem a capital no mar, foi uma convenção estritamente política na época, porque precisava se fazer estrada, porque o dono, na época, o governador tinha uma construtora e ele precisava manter os recursos. Então, existe essa cultura ainda muito forte. Nosso aeroporto ainda é muito, vamos dizer assim, os voos só tem para Recife, para vocês verem, aí do Recife é que você tem que fazer escala, e a gente está nessa construção. O turismo aqui é um turismo muito agregado, é um turismo que a gente chama Barra Grande BG, porque BG é como Jeri. Então, você vai a Jeri, você tem que vir a Barra Grande, e daqui vai para Barreirinhas, no Ceará, tá? Se tem o processo... Ah, que legal! Eu não conhecia esse. Esse está aberto, não é isso? Olha, o Alberto esteve aqui em julho, então ele sabe, né, de tudo que eu estou falando. E aí, se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu acho que também... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para cima. Obrigada, gente, por todas as colocações de vocês. Assim, estou realmente assim, bem aberta a vocês, no que a gente puder trocar de figurinha. Tem um projeto na universidade que eu chamo de consultoria social. É um projeto que eu vou gratuitamente às organizações, né, no papel de consultora. Depois do meu doutorado, eu posso dizer que esse projeto ele teve um up de 100%. Como é que eu faço? Eu digo para as empresas, olha, eu vou fazer a consultoria, né, por meio da nossa consultoria social, desde que você receba o nosso aluno como estagiário. E aí a empresa ela abre as portas para o aluno como estagiário, porque a consultoria demanda um fluxo de processo, de relatório, tem que fazer todo o guia. O que a gente deixa de produto para a empresa? A gente deixa o guia organizacional. O que é o guia? O guia é onde tem missão, visão, valores, processos, fluxos, planos de negócio, planos de ação e algumas ferramentas como Canva, SWOT, 5W2H. Então, o aluno ganha tendo que ser o operacional, digitar, fazer, pensar, repensar. A empresa ganha porque fica com o processo todo registrado e a universidade ela vai à extensão, né? Vai até onde tem a empresa. Sou aluna de graduação em administração, posso realizar uma pesquisa desse tipo durante o curso ou é somente no meu doutorado? Andréia, eu particularmente acredito que com uma orientação você possa sim, mas como o professor Marcelo falou, e se ele quiser complementar, tudo é questão de aprofundamento, né? O doutorado você tem um nível de aprofundamento maior, mas isso não significa que você não possa fazer na graduação. É isso, professor? Porque, na realidade, é assim, né? A pesquisa, o ideal era que ela fosse feita sempre coletivamente, né? E mobilizando várias competências. Só que o nosso sistema,
ele termina fazendo com que a gente trabalhe individualmente, porque ele favorece ações individuais e não coletivas, né? Então, por isso que eu disse dos grupos de pesquisa. Vocês têm grupos de pesquisa, a Celina mesmo já disse aí como é que ela vai articulando pessoas de outras áreas, de níveis diferentes, de setores diferentes. Então, o que eu imagino de grupos de pesquisa é isso, né? Certamente, esses grupos precisam ter lideranças ali para gerenciar, mas, dependendo das demandas, são várias pessoas que podem se mobilizar. E aí eu acho que isso serve de insumo para poder trazer estudantes de graduação, pós-graduação, por que não do ensino médio, né? O ensino médio tem um monte de gente lá doida para fazer um monte de coisa diferente, então não é necessariamente o nível que a pessoa está, mas as habilidades e as competências que elas têm, que elas podem oferecer para desenvolver determinado projeto de pesquisa, entende? A pesquisa se espraia em vários contextos. Eu acho que isso é o mais legal, o mais importante, assim. E na área de administração a gente termina sofrendo um pouco com isso, né? Enfim, por vários motivos. Um deles, inclusive, é a própria crítica do artigo, porque a gente acha que fazer pesquisa é escrever artigo, né? Aí, de fato, o negócio fica muito limitado. E eu acredito muito que a gente deveria ter, sim, política pública de fomento à ciência por meio de grupos de pesquisa disciplinares e interdisciplinares, multitrans, sei lá o nome que você quiser dar aí, para poder trabalhar com coisas concretas, entendeu? Então, aí a gente começa a facilitar a vida, diminuir, inclusive, a pressão do trabalho, né? Porque aí, quando eu digo lá atrás, né? O mestrado, doutorado, se bem que não é bem exatamente isso que eu defendo, né? No nosso caso, de administração, eu defendo que o mestrado fosse uma formação de professores, porque a gente não tem nenhuma no processo, e que o doutorado fosse de pesquisadores. A minha defesa é essa. Mas, enfim, a gente formando pesquisadores, o que acontece? A gente tem a possibilidade de, em vez de sobrecarregar pessoas com várias burocracias, as pessoas ficarem mais livres para pensar nas ideias, entende? Pensar nas ideias e se engajar nos projetos. E aí, com várias pessoas trabalhando, isso não sobrecarrega muitas pessoas, como um todo, né? E os resultados são maiores. E aí a gente também vai ter que mudar um pouco a cultura do narcisismo. Então, vários dos resultados que vão surgir não seriam necessariamente de um nome, né? Então, não é Celina, não é Marcelo, não é Manolito, enfim, né? Isabela, que estou vendo aqui na telinha, mas é de um grupo que chama X, por exemplo, o grupo Farofa Social, e o grupo Farofa Social tem um monte de gente lá dentro. Então, sai como Farofa Social, entendeu? Mas, enfim, quem sabe, né? Se forem dando espaço para a gente, né, Celina? Trabalhar mais com política pública, ocupar um espaço aqui e por lá, a gente não vai subvertendo o sistema. Com certeza. Ó, o Jairo perguntou assim, né? Celina, os alunos vinculados ao FDPA têm bolsa? Assim, vai depender, né? Existe aqueles que a gente conhece que é o PIBIC, mas no caso nosso, a gente está vinculando a bolsa na incubadora. A incubadora lá, a gente reza que vai ter bolsa, sim, vai ter toda a remuneração. Na questão da extensão, do que se refere à consultoria social, o estágio que a gente requer da empresa é remunerado, porque não é o estágio obrigatório, entende? É o não obrigatório, porque o aluno aqui na UFTPA, ele tem que fazer 2 estágios, obrigatório e não obrigatório. O obrigatório, a empresa não precisa remunerar, está lá dizendo que não precisa, mas o não obrigatório, a empresa só pode ter o aluno da UFTPA se for remunerado. E é nesse estágio que a gente amarra ali o aluno aí para a consultoria social. É uma forma que eu encontrei de tentar motivar as instituições a contratar alunos e pagar, porque, assim, você, quando contrata, você quer uma contrapartida. Você, infelizmente, essa cabeça de que eu tô ajudando a construir uma sociedade melhor ainda é muito pequena. Então, é uma relação realmente, ó, você vai pagar, mas ele vai trabalhar, ele vai ficar aí, vai lhe ajudar em tudo isso, inclusive trazendo com ele um professor que vai te ajudar a ver a tua empresa, tá? Você enquadrou essa atividade, sim, da extensão, sim, o próximo PPC já vai dar tudo isso como extensão. Inclusive, a gente ampliou o leque de TCCs, né? Enquanto tem algumas universidades excluindo o TCC como não obrigatório, tá? Porque eu digo porque eu faço avaliação do MEC e eu já vi várias instituições com curso de administração, EAD, 4 anos, que diz lá TCC opcional, tá? Então, a gente fez ampliar. Além do TCC tradicional, monografia, artigo, nós colocamos agora caso para ensino, plano de negócio, negócios inovadores, startups e
e o artigo tecnológico. O aluno, quem vai determinar isso? O aluno. Ele é que vai escolher qual o caminho que ele quer. Isso já foi uma ideia que eu trouxe para o colegiado, já partindo do doutorado. Foi assim, foi uma briga muito grande, porque o meu curso ele só tem 9 professores e a grande maioria já são decanos. Então, você imagina construir uma cultura inovadora com professores decanos. É bem difícil. Mas não impossível. Eles compraram a ideia e está todos aí. Alguns vão ficar apenas na monografia. Se vem para mim, tem que ser monografia, infelizmente. Mas tem aqueles que vão querer. Tá? Eu acho que a professora Isabela levantou a mão e a Thalita. Thalita, pode falar antes? Pode perguntar, Thalita, eu aguardo. Obrigada, professora. Eu queria aproveitar também para dar os parabéns a vocês, Celina, Marcelo, e aí aproveitar essa sua última fala, que é o exato momento em que a gente está, né, professora Manolita, pensando aqui os produtos tecnológicos em termos de chaves de avaliação, ou rubricas de avaliação. Aqui na faculdade onde eu sou professora, a gente tem também os TCCs com esses formatos variados, plano de negócio, produto audiovisual, e a gente faz essa avaliação. No meu corpo de professores é maior, são 23 professores, e a gente teve um pouco todos assim, um pouco mais recém-chegados, né, ali com 8, 7 anos, não tão recente, mas enfim. A gente pensa essas avaliações pelas áreas, a partir das áreas de afinidade, né, em que esses formatos se aplicam. Eu queria saber de você como você tem pensado a avaliação desses produtos, desses TCCs. Aqui nós fizemos da seguinte forma, nós fizemos comissões, os professores de áreas afins se uniram numa comissão, e quem queria defender, né, o TCC, artigo, monografia, constituiu como se fosse um roteiro. Nós usamos a grande maioria a BNT, para dizer, olha, o formato é esse, mas no caso de stand-up não, startup, plano de negócio tem na BNT, mas o plano de negócio tecnológico não tem, Canvas não tem. Nós construímos a estrutura nossa para a gente poder liberar para os alunos. E aí, nós determinamos assim, como só são 9 professores, e nós temos, em geral, 40 formandos, nós distribuímos assim, são 5 por área. Cada aluno, cada professor pode ter 5 orientando. Nesses 5 orientando, o orientando que for para o professor, por exemplo, se escolher a professora Thalita, já sabe que a área da professora Thalita é X, ela trabalha com tal ferramenta, e ele vai se enquadrar nesse sentido, sem perder a autonomia. Foi uma das coisas que nós debatemos, foi, o aluno ele tem que ter autonomia de escolha. Foi uma coisa que eu aprendi muito com o professor Marcelo. O professor Marcelo, se ele vai fazer isso, não. Se ele o que tu quer fazer? Foi o primeiro entrave entre mim e o professor Marcelo, no sentido de construção intelectual, foi, eita, agora eu tenho que pensar. Porque a minha formação, como eu disse, professor, e eu relato isso na minha tese lá no final, a minha construção foi aquela construção de que você não pensa. Quanto é 1 mais 1, é tanto. Quanto é 2 mais 2, é tanto. Não construa nada fora da caixinha, porque eu não vou ter condições de responder o seu questionamento. Esses são o modelo dos professores que a gente teve, que infelizmente ainda se perpetua para a criança. A criança não pode perguntar, não pode questionar, porque ela vai ser colocada de castigo. Ou como a gente viu, infelizmente, no nosso Brasil, no banheiro. Então, é complicado. Hoje, o que a gente tenta fazer? Dar uma autonomia para um aluno que não aprendeu a ter autonomia. A gente vai ter que ter essa barreira, né? De ensinar ele a ter autonomia, porque ele vai dizer assim, eu não vou escolher, porque o professor não vai gostar. Se o professor não gostar, ele vai me reprovar. Então, a gente está tentando fazer o quê? Deixou flexível as 6 modalidades, o aluno ele escolhe o professor pela linha de pesquisa. A partir da linha de pesquisa, o aluno tem 6 modalidades. O professor vai sugerir a ele, olha, no que você quer fazer, esse é o padrão, esse é o contexto que é o mais adequado, é o que você vai ter menos trabalho. Você quer? Ah, professor, eu vou pensar, tá bom. Se ele disser, olha, eu não quero dessa forma, eu quero, a gente leva para o colegiado e se o professor não tiver condições de atender naquela metodologia, o aluno vai ser direcionado para outro professor. Se, por fim, não tiver professor, tem que ser aquele, aí vai entrar o bom senso. Mas normatizado está assim. 6 linhas, o aluno escolhe pelas linhas e depois o professor vai direcionar o instrumento de avaliação. Isso já no período 7º. Obrigada. De nada, professora. Olá, posso falar, professora Manolita? Bom, primeiro, professora Manolita que me conhece, que sabe o quanto eu estava com vontade de falar, né? Porque eu sou da academia, sou da pesquisa, mas o quanto eu sou da prática, né, professora Manolita? Eu gosto do dia a dia, fui vendo a Celina
Primeiro, eu quero dar os parabéns aí pelo grande desafio do professor Marcelo, né? Orientar a Celina, foram audaciosos, né? Dentro de um rigor, assim, professor Marcelo. Então, meus parabéns aí, alguns colocaram, olha, desafio. E aí vocês vêm demonstrando, né, o quanto a gente pode trazer um trabalho muito mostrando a prática com dados, sem perder o rigor científico, né? E esse vai ser o grande desafio da Celina agora na produção dos seus artigos, né? Mas eu quero dizer que vocês foram me trazendo assim algumas ideias, né, para a própria sala de aula. E aí, quando eu vi o professor Marcelo comentando de uma outra maneira de a gente mostrar esses dados dos alunos, né, da pesquisa, etc., na graduação, principalmente, que é onde eu atuo fortemente, quando o professor Marcelo falou da pílula, né, do conhecimento, e depois falaram de quando a Celina foi criando pensando as suas receitas sem perder o rigor dos dados coletados, né, que ali tem um dado, tem uma informação, tem tudo isso. Eu fui pensando assim, nossa, a gente desenvolve um trabalho no primeiro termo na ISAG, nossos projetos integradores, hoje projeto de ensino, e há mais de 10 anos que os nossos alunos coletam os dados dos setores, a gente tem uma construção enorme, e o aluno diz, nossa, professor, ele vai fazer esse trabalho, depois no final fica aí na gaveta. Nossa, eu já saio com a inspiração daqui hoje que eu posso transformar tudo isso, né? Esses dados dos alunos, eles não precisam mais construir aquele trabalho enorme. Eles podem pesquisar, construir o trabalho, criar dados no Instagram, né, professor Marcelo? Eu acho que entendi bem isso. É isso que eu vim aqui perguntar, né? Eles não precisam, podem criar um trabalho, mas podem trazer esses dados para mostrar para a sociedade, né? Para deixar para pesquisa para outros. Fazer um Instagram, criar a produção de conteúdo para demonstrar nas redes. É nesse sentido, professor Marcelo, aqui vem a minha dúvida. Eles citam, colocam aonde foram coletados os dados, da onde que surgiram, e pode compartilhar esses dados. É essa a ideia? A gente pode fazer, Isabela, a gente pode fazer de várias formas, assim, né? Eu acho que depende do público que a gente quer atingir, entende? Então, às vezes, a gente vai ter que colocar mais ou menos informação, mas o que é mais importante, eu acho, é ter algum registro, uma fonte, né, para poder trabalhar com essas coisas. Uma coisa que me veio aqui na cabeça agora, que tem a ver, fruto dessa minha necessidade de interagir mais com ciência aberta, são os repositórios, sabe? A gente usa muito pouco também. Então, repositórios tipo Mendeley, Zenodo, deixa eu colocar aqui, porque tem gente que não conhece, né? Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Vou escrever aqui. Mendeley, Zenodo, Harvard também tem, Harvard Database. Tem alguns aí. Aí o que acontece? Você pode fazer relatórios de pesquisa, colocar dados, inclusive se você quer compartilhar, nesses repositórios. O que é legal do repositório? Ele fica lá aberto para todo mundo. Esse material gera um DOI. Para quem não conhece o DOI é como se fosse um CPF de documento, sabe? Então, assim, a gente tem o nosso CPF, cada documento, quando a gente gera um DOI, vira o CPF do documento para não se confundir com outros. Então, o que você pode fazer, por exemplo, você está no Instagram, você faz os posts lá, que tem um apelo imagético, né? Essa coisa toda, mas aí você deixa na bio, ou se você usa aquelas arvorezinhas lá, né? O Linktree e tal, para poder acessar a base direto. Então, assim, tá, gostei do post, li ali rapidinho, mas onde eu acho mais coisas? Aí você clica lá, entra na base e acessa o material, entendeu? Porque eu acho que tem uma coisa que a gente precisa aprender a fazer enquanto acadêmico da administração é pensar no público, sabe? A gente pensa muito no como a gente constrói, pensa muito no rigor, mas a gente não pensa no público. E aí, uma das coisas que eu converso muito com as pessoas, mais de artigo agora digamos assim, outras formas de comunicar, no artigo seria assim, gente, alguém precisa ler o que eu escrevo. E quem que eu quero que leia? Quem que é esse leitor? O que ela sabe ou não sabe, entende? Então, eu tenho essa preocupação. E, do ponto de vista de outras formas, quem é essa pessoa que vai acessar o meu Instagram, em geral, né? Então, o que ela quer? Mas e se tiver outra pessoa que quiser outra coisa? O que eu posso oferecer a mais, entende? Então, acho que os repositórios poderiam ser coisas bacanas, assim. Né? E a gente poderia até avançar depois, por exemplo, a própria Angrade, a própria Ampad,
poderiam ter esses esquemas de repositório para poder organizar materiais, assim, né? E principalmente na Angrade, que a gente tem um foco maior nessa questão da sala de aula, do ensino, por que não, né? Materiais que a gente desenvolve, aulas que a gente já preparou, às vezes slide mesmo, Prezi, né? E aí tem gente que tem mais habilidade e interesse por isso do que outros, né? Então, eu mesmo, assim, estou falando de tudo isso para vocês. Celina, acho que, não sei, acho que Maíla também me orientando, está aqui. Mas de quem já teve aula comigo sabe, isso é uma questão de trauma, entre aspas, de infância. Eu evito muito de mobilizar várias tecnologias nas minhas aulas, sabe? É uma coisa minha, mas não sou contra. Por isso que eu estou dizendo as coisas que fazem aqui, né? Agora, para comunicar o que a gente faz, não, acho que tem várias pessoas que têm mais habilidades para uma coisa, outras para outras. A gente vai juntando isso, sabe? Um exemplo assim, né? O que eu reparei? É uma mudança da prática, né? Antigamente, como é que eu acessava artigo científico? Ou pela base de dados, ou às vezes eu ia na revista, mas a maioria das vezes funcionava bem quando a revista me mandava aquele e-mail do novo número publicado. Eu comecei a reparar que eu estou acessando vários artigos quando eu estou no Instagram e no Twitter. Entendeu? Porque eu estou lá fazendo aquele negócio, rodando, aí, pum, aparece, pô, isso aqui é interessante, pá, vou atrás do artigo. E talvez artigos que eu nem soubesse, né? Porque hoje em dia é tanta coisa. Então, ocupar esses espaços das mídias sociais, aí eu estou falando do tempo presente, né? Hoje ele é importante, né? Ele é importante. A gente gostando ou não gostando, porque muitas pessoas estão ali, né? Muitas pessoas estão ali. Inclusive, se a gente quiser, porque, vamos falar assim, gestores, é o nome que a gente gosta, gestores. Se a gente tiver um Instagram com aquele layout, aquela estética, né? Vamos falar assim, para ficar mais bonito teoricamente. Aquela estética do gestor, né? Aquela coisa toda, aqueles nomes que eles gostam, meio inglês, meio português, entendeu? E aí você joga lá, a pessoa, quando ela estiver vendo, ela vai parar ali para ver. E aí ela vai consumir aquela coisa que vai ter um fundamento científico, teórico, tal, mas a gente faz na fórmula de pílula, entendeu? E aí tem um termo, que infelizmente essa não rolou, mas quem sabe se alguém quiser, né? A gente pode continuar com esse projeto. Que tem um outro, o gourmet é um termo, né? Tá aí, todo mundo conhece, tal, mas cientificamente ele é pouco explorado. Então, eu estou trabalhando um pouco com isso aí. E aí a Celina se engajou nisso. Mas uma outra coisa que tem que é interessante é o tal do instagramável, né? Instagramável. Então, é uma coisa prática, mas que do ponto de vista teórico ainda é muito, para pegar aqui a onda da Celina, é muito fluido ainda, entendeu? Meio geleioso, não tem substância. Então, a gente poderia pensar várias formas de instagramar coisas e tem os instagramáveis dos gestores. Então, eu, como pesquisador, tenho aquele público, como é que é o padrão estético instagramável deles, entendeu? E pum, e vou para lá. E aí, me permitam, né? E aí, assim, é bem para fazer uma sátira. Quem me conhece sabe que eu gosto de ficar fazendo, sou meio piadeiro. A gente pega, entre aspas, os bobões, que acham que tudo que é científico é meio chato, é tudo teórico, teorema, não tem nada a ver com a prática, mas aí quando você termina de ler, sabe aquela que você faz da degustação às cegas? Né? O que você comeu? Né? Vou pegar uma coisa light aqui, vai, que eu fui desses, né? Você comeu tripa frita. Pô, tripa frita é uma delícia. Só que se você falar que vai comer uma tripa frita, a pessoa, não, ainda mais se for paulistano que nem, não vai comer nunca. Ou se for aí a Isabela, né, vai comer nunca. Né? Mas... eu vou, professora, eu gosto dessas coisas. Então, se eu falar, Isabela, fecha o olho aí e come isso aqui. Parece um torresmo, né? É torresmo? Aí depois eu conto, né, para você o que é. Então, seria isso, sabe? Porque é teórico, que é demais, não sei o quê. Não, a gente transforma isso, oferece para eles, eles vão degustar, vão gostar. Tá vendo? Isso aí é a tal da teoria que você falou que não serve para nada, que é muito longe da prática e tal, entendeu? Então, dá. Só que isso também dá trabalho, entende? Então, vou falar do meu lugar hoje. Tem que coordenar um programa de pós-graduação, tem que editorar a RAC, tem que orientar 8 pessoas de mestrado, doutorado, fora os da graduação, tem que dar aula, né? Tem filha de 4 anos, enfim, um monte de coisa. Aí, como é que eu consigo ter um tempo razoável, sabe, assim, para me dedicar nessas coisas que eu estou colocando para vocês? Fica difícil. E aí, por isso que eu falo que a gente precisa ter equipe, mas não equipe para as pessoas fazerem as coisas para mim.
é para as pessoas fazerem as coisas comigo. É bem diferente, né? Que o que eu vejo meus colegas fazendo, não todos, né? Porque senão eu vou ser muito injusto, mas vários dos colegas que a gente tem, eles pegam pessoas para fazerem as coisas para eles, né? E no final das contas, inclusive, sai o nome deles. Eu não, eu estou tentando ver se a gente consegue mobilizar pessoas para trabalhar comigo. E aí a gente compartilhar isso, né? Tanto é que quando a Manolita me fez o convite, foi o que eu disse a ela: Manolita, vamos chamar a Celina? Porque a Celina, dentro dessa ideia, é a que tem, assim, acho que o melhor exemplo do que a gente está fazendo. Aí ela topou super na hora. A Celina, eu nem vou dizer para vocês, né? Porque na hora que eu perguntei, eu estava escrevendo o texto no WhatsApp, ela estava assim, professor, já topei. Ela nem sabia o que era, né? Então, pronto, sabe? Eu acho que é por aí, Isabela. Ótimo, excelente. Muito bom. A Silvana está lá, Silvina, agoniada para falhar. Estou tranquilo. Eu quero dizer, assim, da minha delícia de ouvir vocês dois falando isso, assim, para além, né, dos muros da academia, desmistificando que a ciência é uma coisa simples, que no cotidiano da gente, a gente pode fazer ciência. E, assim, aí, vocês falaram bastante, o professor acabou de falar de mobilização, né? Então, a gente sabe que, eu não sei como que é, eu moro no estado de Mato Grosso, então, a gente tem uma evasão, tanto no ensino privado quanto no ensino público, natural do primeiro semestre, até o aluno que vai de quarto semestre diante, a evasão é menor no curso de administração, mas os primeiros anos, geralmente, tem uma evasão grande. Então, eu fiquei aqui pensando que, provavelmente, esse trabalho de vocês, que acho que a gente percebe a paixão nos olhos dos dois aí, tanto da professora, da Celina, como do Marcelo, isso deve ter mobilizado e a evasão deve ser menor. Então, eu queria saber como que é esse engajamento do aluno e como que foi o envolvimento dos pares, porque vocês estão vocês estão inspirando as pessoas a pensar que é possível fazer, que a administração não é algo teórico apenas, que a administração é uma coisa da prática, que é possível fazer. Eu fiquei aqui pensando, à medida que a professora Celina ia falando, as infinitas possibilidades de pesquisa que a gente pode fazer e que a gente fica tão preso da teoria, né, sabe, nos modelos, e que a gente não leva. Então, eu queria saber como que é essa evasão, aí nos primeiros anos, se ela é presente, e como que foi o envolvimento das pessoas que recebem, né, das empresas que recebem, se tem como que é esse envolvimento dos pares. Muito obrigada, viu? Parabéns. Vai lá, Celina, fala aí. Oi, professora, satisfação. Assim, com relação à primeira pergunta, né, a evasão. Desde que eu cheguei na universidade, eu fui colocada na disciplina do primeiro bloco, né? Acho que é pelo que o professor diz aí, porque sou muito elétrica, a gente precisa dar esse boom para os alunos. Então, o que acontece? A minha disciplina do primeiro bloco na administração aqui é comunicação empresarial. O que aconteceu depois do Farofa, né? O que eu fiz depois do Farofa para realmente pensar nesse impacto e para reduzir a evasão mesmo? Porque acontece, porque o aluno entra, porque está sendo pressionado pela mãe, e quando chega no primeiro bloco tem um emaranhado de disciplinas extremamente teóricas que não retrata a essência da administração. Metodologia científica, estatística, matemática, a sociologia, que às vezes é dado por alguém que não entende que deveria ser para a administração e não de uma forma tão ampla. E aí ele tem uma carga extremamente de disciplinas teóricas, não práticas, e realmente, né, vamos dizer assim, desmotiva. Então, o que eu fiz? Se você visitar lá o Instagram do Farofa, você vai ver que eu tenho atividades de alunos lá do Farofa. O que acontece? A disciplina Comunicação Empresarial. Você tem um receptor, um emissor e uma mensagem. E geralmente eu tenho um tema diferente, voltado para a questão social, para eles entenderem que a administração está para além de uma empresa e que a empresa ela afeta a sociedade. E aí os temas responsabilidade social, proteção à mulher, a questão de forma de se manter. E na penúltima, a gente falou sobre quais são as formas de alimentos da tua região que você acha que outros lugares não têm.
E aí eles retratam a avó, eles retratam o processo de fazer da galinha caipira da avó, eles retratam como que faz o tio, como é que é o da pracinha, eles fazem um vídeo, se movimentam, e eu trago isso para o debate da sala de aula, dizendo para eles assim, ó, isso aqui é planejamento, tá? Ah, isso aqui, ó, é ética, quando você pensa nisso, isso aqui é responsabilidade social, isso aqui é sustentabilidade, eu vou relacionando o que eles fizeram, que não tem nenhuma visão da administração, de uma forma bem superficial, porque é o primeiro bloco, com a administração. E aí eles postam, repostam, eu coloco nas redes, e no fim da disciplina a gente faz uma live, tá? Faz uma live, onde nessa live, eles escolhem entre eles quem vai falar, né? Quem vai falar, e aí eles falam, retrato como foi a experiência de construir aquilo e como é que eles veem a administração, e a live é no último dia do semestre, já para dar aquele gostinho de quero mais para o próximo bloco. É o que a gente chama de administração de isca, né? Então, a gente trabalha essas técnicas, sim. Com isso, os meus pares, eles foram vendo que dá certo, que é bacana, e que a gente pode engajar o aluno. E aí começou a ter uma cultura, é o que o professor falou no início, nós precisamos criar uma cultura. Se nós não criarmos uma cultura, nem os nossos pares e nem os nossos alunos vão seguir o que a gente acha que é ilegal. Né? Hoje eu posso dizer que eu sou um fruto do Marcelo e vai ter outros frutos do Marcelo por meio de mim. Assim como eu sou fruto do meu professor lá do ensino fundamental, não aquele da palmatória, né? Porque esse aí eu fiz questão de esquecer, mas aqueles que sabiam entender as minhas deficiências. Então, eu penso assim, o meu aluno, ele cresceu, mas as dificuldades existem em níveis diferentes. Então, eu fui muito abençoada e agraciada de ter o professor Marcelo como orientador, porque ele foi muito humano em entender minhas limitações, assim como ele foi muito profissional em entender que limitação, então rompa, vá atrás, vamos fazer. Entende? É diferente de entender e passar a mão. É bem esse papel, né, de pai orientador. Foi bem nesse formato. E isso me inspira, professora, me inspira a querer fazer diferente, porque eu tenho aqui um WhatsApp, um WhatsApp e um Instagram chamado Universo ADM. É um WhatsApp de alunos, ex-alunos, gestores informais, pessoas que têm afinidade com a administração. Nós somos 150 pessoas nesse Instagram, a gente fala de administração, a gente coloca, aberto, todo mundo pode postar, falar o que quiser, só tem que ter o respeito nas divergências de opiniões. Por que esse WhatsApp surgiu? Porque eu senti que nós estamos vivendo uma onda onde situações eu vou dar um exemplo bem prático, tecnologia, startup, é um meio para a gente alcançar um objetivo, mas eles estão trazendo, através do YouTube, do Twitter, do Instagram, como se uma startup fosse uma empresa que não precisa de administração, como se a tecnologia pudesse existir sem gestão. E aí, consequentemente, os meus alunos de administração, eles não veem em que aquele curso pode ser referência para eles se agora a onda é tecnológica. E aí eu trago para eles um contexto de que, olha, a tecnologia é um meio, é uma ferramenta, assim como a SWOT, assim como o Canvas. Ela não é fim somos nós, início, meio e fim. Assim como a inteligência artificial, ela veio porque tem um ser humano atrás, mas a inteligência emocional social, ela é muito mais importante, espiritual é muito mais importante. Então, eu sempre tento combater, né, no sentido de, pensa assim também. Eu não digo que é certo e que é errado, eu digo para eles pensarem assim também. Porque a proposta que está sendo apresentada hoje no contexto da administração, que aumenta a evasão, é que você não precisa estudar administração, você precisa fazer um curso de programação. E aí eu mostro para eles, tá aqui, vaga para programador. Mas não tem, você tem vaga para programador, mas não tem vaga para administrador bom, porque administrador bom está contratado. Ou então ele se coloca no mercado, ele cria o próprio lugar. E eu crio essa conversa com o meu aluno dentro da universidade e fora da universidade pelas redes sociais, para tentar mostrar para eles que é tudo uma conexão, que todas as profissões precisam de todas, mas, de certa forma, a administração é uma ciência central. Todo mundo, independente de formação, precisa pensar, precisa prospectar, precisa entender seus afetos, precisa entender seus sentimentos, precisa prospectar o que eu vou comer amanhã, se o meu salário mínimo vai dar para manter os 30 dias, se não der, eu tenho que fazer um jogo de cintura. Então, todo lugar tem a ciência da administração aplicada. Eles, às vezes, só não sabem, professora. E aí, o meu papel é dizer assim, tá aqui, existe
é real e você pode utilizar em seu favor. E aí tentar fazer esse trabalho. Isso ajudou muito a evasão. A gente tem evasão, mas é muito menos. Eu acho que mais preocupado, a Angrade, eu acho que tem que fazer assim, mais preocupado que a evasão, professora, a minha preocupação hoje é com a entrada, com a escolha. Eu, pelo menos aqui no meu curso, eu sinto uma queda. Se antes eu tinha na primeira chamada do SISU 60 alunos, que a gente tem 60 vagas, né? Eu tinha 50 inscritos, 55. Hoje eu tenho 40. Então, acho que a preocupação da gente tem que estar nesse olhar aí logo da entrada, da captação desse aluno. Tudo bem. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Oi, Na Elisa. região de vocês, tem curso de turismo? Sim, aqui na E UF tem. e na Celina também, né? Eu fiz turismo e eu fiquei pensando assim, pelo Farofa e pelos exemplos, né? Talvez alguns estudantes do curso de turismo ou professores também consigam ajudar, né, nessa interface aí com o Farofa. Pensei, enfim, várias pesquisas também que eu já vi sobre gastronomia, né? Essa experiência do turista também com relação à cultura local. Fiquei pensando e no trabalho de uma professora também, se vocês tiverem interesse, se vocês acharem, né, que é o caso da Mariana Bueno. Ela trabalha com chocolate e também tem uma proposta, tem um Instagram, então, para divulgar uma parte das pesquisas. Talvez dê um match legal aí com os turismólogos e com o pessoal da gastronomia, né? Mais especificamente no projeto do Farofa, né? Então, obrigada. Obrigada. É legal isso. Essa Fala aí, questão do turismo, professor, essa semana eu recebi um e-mail do professor André Perinotto, me convidando para dar uma disciplina chamada empreendedorismo no curso dele. Eu não sei se eu vou ser liberada para tal, né? Porque o curso de administração me requer. Mas aí já é fruto da tese, do Farofa, que ele está acompanhando. Legal, conheço o André. o Professor André aqui do trabalha nosso lá, curso. E é que a gente também não falou, né? Assim, não dá para Elisa, mas minha primeira formação foi turismo. Então, esse meu lance com coisas que parecem de turismo não é mera coincidência, né? Que massa, legal. Turismo, depois administração, agora ciências sociais. Então, eu me identifico com a farofa porque eu também sou farofeiro, entendeu? E como eu gosto de comer e gosto de cozinhar, entendeu? Então, esse negócio de pesquisa neutra, essas paradas aí, nada a ver. Então, é o que a gente vive, o que a gente sente, e aí a gente aplica rigor metodológico, científico, para fazer as coisas que a gente gosta. E por isso que a gente também fica, alguém falou aqui dos olhinhos brilhando, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente se empenha mais, né? É isso. Eu acho que essa fala do Marcelo, eu fico sempre pensando para os estudantes de graduação, né? Será que eles fazem o que eles gostam? Será que a gente oferece essas oportunidades, né, deles terem um cardápio de escolhas? Né? Será que as escolhas estão claras? Acho que aqui tem um monte de farofeiro, né? Eu faço parte desse bloco, e entre outras coisas, para mim é uma riqueza muito grande transitar entre a graduação e o estrito sensu, né? Ou seja, graduação, mestrado e doutorado. E essa conversa, né, ela se torna muito legal exatamente porque a experiência no estricto sensu tem me ajudado a olhar a graduação sobre outras perspectivas, né? E claro, né, ter até uma certa sensibilidade para essa diversidade. E quando eu penso nessas experiências muito bem materializadas pela Celina, a gente tem uma preocupação tão grande de criar esse pensamento
como é que eu poderia dizer? Eu não queria colocar transdisciplinar, mas eu diria transversal. Eu acho que transversal pelo menos a gente não se afoita em alguns conceitos que são bastante complexos. Essa transversalidade de pensamento, né? Isso, inclusive, está nas diretrizes, né? E eu acho que uma maneira muito óbvia é se aproximar da prática, né? Porque a realidade é em si transgressora. A realidade é impossível você olhar para ela numa perspectiva monodisciplinar. É impossível, porque você iria gerar um reducionismo tão grande, que o seu grau de compreensão ficaria extremamente comprometido. Então, eu diria, quanto mais você olhar pela perspectiva da prática, mais você vai ter essa percepção ampliada, né, que a Celina coloca, do peso dos pratos, que pode parecer uma coisa absolutamente irrisória, mas você imagine, né, se ela não tivesse ido para esse pensamento mais próximo, né, do fenômeno, como isso passaria batido. Por quê? Porque as lentes teóricas, por mais que nos ajudem, né, ela é uma simplificação, ela não tem a exuberância da realidade. Toda teoria tem uma tendência de simplificar para poder colaborar no processo explicativo, ou interpretativo, ou compreensivo, né? Então, e você veja, a paixão do jovem principalmente ele ir para a compreensão da prática. Agora, claro, gente, isso é um facilitador, porque quando ele busca problematizar essa prática e volta para a sala de aula, ele compreende as teorias, porque aí as teorias entram para ajudá-lo a problematizar e compreender esse fenômeno, né? Então, eu acho que é uma provocação extremamente interessante. Agora, tem o seguinte, é arriscada. Ela é arriscada. Ela é arriscada porque nem sempre a gente chega ao resultado desejado. A sala de aula tradicional, ela é previsível. Ela é absolutamente previsível e por isso que talvez ela seja chata, porque a previsibilidade é muito grande. Ela é imprevisível e outra coisa, ela é espaçosa em tempo. E quando hoje eu vejo currículos em que as disciplinas são cada vez mais encurtadas, né? Disciplinas de 30 horas, essas disciplinas que a gente oferece no formato enxuto, ou seja, num fim de semana você resolve tudo e tudo bem, a disciplina foi entregue, né? Para usar um termo muito, muito presente. Gente, é impossível você transitar para experiências tão ousadas quanto essas. Por mais que a gente acredite que o resultado é muito mais impactante, a gente não tem condições de realizar e, ao mesmo tempo, cumprir os objetivos de aprendizagem da disciplina. Então, eu diria que quanto menor é a carga horária, mais conservador é o desenho da disciplina, é a arquitetura da disciplina. E eu acho que é um dos pontos que a gente precisa refletir. Eu noto aqui, gente, até compartilhando, porque eu fiz elogios ao Anderson, mas vocês sabem que eu não elogio em vão. O Anderson já me mandou aqui a estatística, né, de quem somos, né? Ou seja, esse encontro a gente está dialogando com quem? E então, para minha alegria, somos farofeiros todos, gente. Aqui a gente tem uma diversidade de públicos interessantíssimas. A gente tem 40% que se declararam professores, ou professora. Estudante de graduação, 10%. Precisamos trazer esse cara mais para esse debate, para esse diálogo. Professores, divulguem o Café Entre Amigos. Esse cara tem que estar aqui, né? Ele precisa discutir com a gente essas questões que transcendem, né, o currículo curto. Nós temos 15% de mestrandos, 30% de doutorandos, e depois a gente tem, de forma mais fragmentada, alguém que se declara pesquisador ou pesquisadora, ou pessoas que estão fazendo concursos públicos. É isso que ela se declara,
né? Então, veja, pessoal, essa diversidade já é muito interessante, e eu acho que muito tem a ver com o tema que foi desenvolvido. E aí eu queria tocar num ponto, aliás, em todos eles, eu vou recorrer ao Marcelo em conversas que já tivemos. Uma vez conversando, e eu não sei exatamente qual era a agenda da nossa pesquisa, da nossa conversa, o Marcelo levantou uma bandeira que diz: nós precisamos escrever para sermos lidos. Né? Gente, isso badala na minha cabeça e tem tempo, viu? Talvez você nem se lembre disso, Marcelo, mas aquilo repercutiu na minha cabeça de um jeito, gente, porque eu acho que é o clique que dá em alguns momentos, né? Eu acho que esse desafio precisa estar em tudo, ao fazermos uma tese, ao desenvolvermos uma dissertação, ao escrevermos uma monografia, ao desenvolvermos um artigo, e todas essas possibilidades que foram sinalizadas aqui. Né? Nós precisamos não escrevermos para sermos aprovados ou elogiados pela banca ou premiados, seja lá com o que for, mas pensando para quem eu estou escrevendo. Não é para o meu orientador ou orientadora, não é para a banca. Gente, aí o alcance é muito miúdo, é muito esforço para pouco resultado. Né? Então, eu acho que o nosso exercício é ir além, ou seja, se eu vou escrever e para quem, quais são os canais que eu vou usar? Né? Quais são as ferramentas disponíveis? Com quem eu posso contar para me ajudar nisso? E eu acho que essa ideia de trabalhar grupos de estudo com afinidades, mas qual é o interesse do grupo de estudo? É ser uma farofa muito rica, porque quando a gente cria um grupo de estudo, não só são com os nossos pares próximos, são com nossos pares distantes, ou seja, é interinstitucional, e às vezes de múltiplas línguas e de vários sotaques. Né? Então, o grupo de pesquisa tem essa força da diversidade de formação, Agora, em que a gente converge? Interesses semelhantes. Aí a gente converge. A única convergência é essa, somos cúmplices do mesmo crime. Ponto. Aí a gente começa a conversar e aprender uns com os outros e nos ajudarmos, porque a gente não sabe tudo, a gente contribui com um pouco. Então, eu acho que essa era a primeira coisa que eu queria dizer. E a segunda, pessoal, em toda as crises da universidade são cíclicas. Né? Quem estuda a universidade sabe muito bem disso. Desde que essa instituição existe, né, não como uma república de estudante, né, mas sempre, de alguma forma, embaixo de interesse, seja da igreja em algum momento, seja do Estado, seja do mercado, né, ela vive momentos de crise. E aqui o assunto não é esse. Mas tem uma narrativa, ultimamente, que é muito pesada, que é a desimportância da universidade. É como se a sociedade vivesse sem ela, sobrevivesse sem ela, fosse feliz sem ela, progredisse sem ela, se humanizasse sem ela, se transformasse sem ela. E aí, gente, nós temos que pensar onde é que a gente está errando? Aonde é que a gente está errando? Porque a gente está errando. A gente não pode continuar na defensiva, dizer não somos compreendidos. Não somos valorizados. A gente é tão importante que não precisa se esforçar. A gente tem um valor em si. A gente tem um valor em si, mas a gente precisa dialogar. E eu acho que o que está faltando são iniciativas como essa. Ou seja, precisamos ser importantes e, ao sermos importantes, precisamos criar canais de diálogo. Quer dizer, a gente falar com os nossos pares é importante, mas não é suficiente. Não é suficiente. Então, eu apelo aqui para todo esse público que ainda está, chegamos a uma máxima de 68, agora estamos com 59. Pessoal, somos professores ou caminhamos para isso, porque quem é doutorando, né, se não é professor, será. Né, será. Quem é mestrando, se não é professor, será. Né? Precisamos nos sensibilizarmos como é que os resultados do nosso trabalho chegam à sociedade.
e transforma de alguma forma, e pelo menos contribui para esse processo de transformação. E o que o trabalho da Celina me encanta é o esforço absolutamente imenso, porque eu acho que ela trabalha muito mais do que 12 horas por dia, mas é um trabalho muito regado pela felicidade da realização, de saber que está colaborando para a transformação do local onde ela vive. Né? Ou seja, você veja que ela começou a fala dela situando de que lugar ela fala. E este lugar está sendo transformado. Ou seja, ela é como se fosse uma estrelinha que ilumina e que vai gerando várias estrelinhas. Esse é o efeito multiplicador do papel de um professor, né? De um professor com P maiúsculo, né, gente? Não é o professor taxímetro, é o professor de alma, né? Então, é esse o espírito que eu queria muito que a gente pensasse na Angrade com ele, sabe? A Angrade é uma instituição importante, mas ela só será mais importante com todos nós juntos, e todos nós trabalhando para valores inegociáveis com a educação, inegociáveis. Né? E eu acho que é por isso que um dia como hoje, é um sábado, trabalhamos a semana inteira, o Enel terminou ontem à noite, eu sei que muitos de nós estávamos lá, e pulamos para aqui hoje de manhã. É isso, gente, é compromisso com algo maior, que é a transformação de uma realidade que passa pelos nossos estudantes e pelo nosso local. Eu acho que agradeço muitíssimo a Celina e ao Marcelo por toda a inspiração, vocês são exemplos para a gente, mas agradeço demais a todos os que participaram dessa atividade, porque eu sei que hoje, pela manhã, a gente sai com inspirações aqui. A Celina vai estar com a gente, no Enangrade, de uma forma ou de outra. E aqui eu aproveito esses minutos finais, temos ainda alguns minutinhos, para dizer, nós teremos uma sessão especial do Café Entre Amigos, dia 4 de junho, é um sábado também. O que a gente vai discutir no dia 4 de junho? A possibilidade da gente definir e compreender o que é um produto técnico e tecnológico. O que é isso? Quantas faces isso tem? Dialoga com o que está sendo discutido hoje. Por quê? Porque esse ano nós resolvemos nos arriscarmos, né, e recebermos trabalhos técnicos e tecnológicos no Enangrade, né? Mas a gente gostaria de fazer a coisa direitinho, gente. Nós não gostamos de amadorismo, e quem me conhece um pouco sabe disso, né? Então, a gente montou uma equipe de pessoas bastante experientes, né, nessa trajetória, estamos sendo apoiados por esses 3 caras, e eles estarão com a gente no dia 4. Eu não sei se o Anderson está por aí, mas se o Anderson pudesse projetar a nossa peça de divulgação, seria muito legal, né? Porque vocês já reservariam essa data caso haja interesse. Então, teremos 3 caras discutindo isso, né? E trazendo para os produtos técnicos e tecnológicos que a gente receberá no Enangrade de 2022. Muito humildemente, eu posso dizer, a gente conhece pouco sobre o assunto, né? Mas a gente vai tentar dar o nosso melhor e fazer da melhor forma possível, para que todos nós possamos trilhar um bom caminho de consolidação dessa perninha que está faltando. Marcelo, eu digo para você que a gente tem reconhecido muitos estudantes que vêm com uma veia, né, de produção de conhecimento e entregando em formato de artigos. Mas para a gente ser bípede nessa linguagem, a gente queria caminhar com os 2. Ou seja, você quer desenvolver um artigo com o seu orientador, orientadora, beleza, vai lá, né? Tem espaço para ele discutir aqui com a gente, e eu posso te dizer com muito orgulho
que a gente tem aqui a Maria Carolina Cunheiro, que tem trabalhado tem feito toda uma atração de bons periódicos para a gente ter como fast track. E nós temos vários artigos de vários estudantes publicados. Então, nós, no Brasil, no campo da administração, nós temos caras da graduação que já saem com esse interesse de ter uma carreira acadêmica, né? E agora a gente gostaria, né, de também abrir espaço para o estudante que queira trabalhar na perspectiva que a Celina apresentou aqui. Então, nos ajudem, pessoal, nos apoiem, dialoguem com a gente, vamos nos interessar para saber o que é isso e fazer bons pareceres, porque eu sempre digo, atrás de um jovem autor, né, tem pareceristas dedicados. Quando o Marcelo diz, quando eu recebo artigos que são muito prematuros, que são muito verdinhos, eu não posso simplesmente rejeitar. Para que a gente acolha esse cara e ele continue, né, insistindo na formação dele, ele precisa ter um bom parecer. Ele precisa ter um parecer construtivo, ele precisa ter uma trilha de possibilidades de corrigir aquilo que é só um embrião, mas é um embrião, né? E todos nós nascemos de um embrião, né, gente? Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Agradeço, mas agradeço muitíssimo ao Marcelo, à Celina, mas agradeço gigantemente a todos vocês que estão aqui com a gente e que fazem a Angrade um espaço de discussão e um espaço de formação, né? É isso aí. A nossa graduação precisa estar sensível a isso. Eu, mais uma vez, quero muito agradecer ao professor Jairo, um dos poucos diretores da Angrade que, mais uma vez, prestigiam a gente. Thalita, o professor Jairo está pertinho de você, né? Ele trabalha na Federal do Piauí, né? E é um entusiasta, né? É um cara que tem atraído muitos estudantes para participarem do Angrade. Então, professor Jairo, mais uma vez, obrigada pela presença. E é isso, um bom final de semana para vocês. Espero encontrá-los aí no próximo Café Entre Amigos. Tchau, obrigada, Celina, obrigada, professor Marcelo. Grande Obrigado, beijo, gente, professora valeu. Manuela.